Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar aí de um assunto polêmico, né? Arrastando aí as redes sociais. Aproveitar aí a celebração aí desse transtorno que é no dia de 13/7, né? No domingo aí de 2025. A gente vai aqui expor esse termo aí que ficou na moda, né? Esqueceu algo aí, esqueceu alguma coisa, seja qual for, as pessoas já estão soltando aí esse termo aí. Tá aí, virou moda, né? Virou moda. Uma doença, quem diria, né? Uma doença, um termo aí de deficiência, vamos dizer assim. Não é nem considerado uma doença, uma deficiência. Aí virou agora um termo de moda. As pessoas estão usando bastante aí. Se você aí colocar, estamos falando do TDAH. Vamos lá para cima desse assunto aí, discutir um pouco, né? Eu tenho escutado bastante, acredito que vocês também têm escutado muito aí as pessoas comentarem e falar sobre TDAH. Então esqueceu o carro no estacionamento aí, esqueceu o aniversário daquele seu amigo aí, esqueceu um acorde na música, eu já vi cantores fazer isso aí, né? E fala logo aí, nossa, meu TDAH atacou novamente, né? Como se fosse assim uma moda, né? Desculpa aí o termo, mas realmente eu estudei um pouco, o assunto realmente tem, né? Mas tem muitas pessoas aí que estão sem nenhum diagnóstico médico, já estão se autodenominando portadoras aí desse deficiência, que é celebrada no dia 13 aí de todo 13/7, né? A gente celebra aí essa deficiência que a própria instituição de saúde aí, né, os órgãos maiores aí da saúde, né, o Ministério da Saúde, vamos dizer assim, fez pesquisas, constatou, né, e é preciso você tá atento aí a procurar um médico se você acha isso aí, cuidado, porque às vezes, muitas das vezes as pessoas confundem muito, né? Principalmente porque esse déficit de transtorno aí, esse transtorno se caracteriza aí, desculpe, pelo um déficit na atenção aí, né? Um déficit de atenção, né? Hiperatividade de algumas pessoas, que foi constatada há alguns anos, mas tem pessoas que não têm isso. Normalmente vai na contramão de outras coisas aí que acontecem. Nós seres humanos, já falei algumas vezes aqui em alguns vídeos meus, que todos nós temos a tendência, né, de voltar ou de sempre estar na zona de conforto. Como assim? Vamos lá, uma explicação bem clara e mais rápida, né? Eu estudo, por exemplo, o violão, eu estudo harmonia, a música em si, e eu sou autodidata. E se eu não tiver uma determinada disciplina, não tiver uma determinada exigência de fazer aquilo todo dia, ter meu horário constante de atividade, eu nunca vou levar a sério e nunca vou sair daquele estado, né? A gente vai trabalhar, por exemplo, mas outro exemplo, a gente vai trabalhar porque a gente precisa de abastecer as nossas necessidades, né? Aí, financeira. E isso é praxe do ser humano. Então, a gente trabalha e fica ali louco para terminar aquele horário de trabalho, para você ir para o descanso. Você sempre quer estar na zona de conforto, mesmo sabendo que aquilo é bom para você, mas ninguém quer ir trabalhar. Mesmo sabendo que você vai ter uma recompensa, que você vai suprir todas as suas necessidades através daquele ganho, você não quer fazer a atividade em si, né? Ter aquela preocupação, você vai por forçado. Então, tendo esse entendimento que toda pessoa ela sempre quer retornar para a zona de conforto,
tem essa questão também. O TDAH pode ser confundido com pessoa com essa questão, né, psicológica que as pessoas têm de querer ter a zona de conforto, não querer ter atenção, né, ter uma deficiência de atenção. As grandes cidades também traz essa coisa com barulho, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então é preciso realmente, né, não banalizar, porque muitas pessoas estão levando isso como modinha e acaba aí banalizando, né, e dificultando mesmo o entendimento daquelas pessoas que realmente, né, a caracterização daquelas pessoas que realmente são acometidas, né, com esse déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH, né, e não levar essa questão como um simples, né, uma simples doença, porque eu acho assim, quando a pessoa usa esse termo aí sem ser diagnosticado realmente, né, sem ter realmente esse transtorno, ela acaba tratando aquilo como algo qualquer, né? Não dando a atenção devida, dando mínima importância, né, para aquelas pessoas que realmente têm. Então a gente está vivendo uma era aí em que eu vi muito, né, às vezes em redes sociais, às vezes em lives, eu tô às vezes passando em alguma live e eu vejo as pessoas utilizar esse termo. Acho bastante absurdo, né? Mas eu queria trazer esse assunto, como eu falo aqui no nosso canal, para a gente debater, né? À medida que eu falo um assunto aqui, eu escuto nos comentários, a gente vai trocando informação, trocando ideias, né? E essa é o meu pensamento, né, sobre essa questão. Achei muito fora de noção, né? Algumas pessoas tá utilizando, né, desse termo assim bem banal. Eu acho que a palavra certa é quando a pessoa usa isso aí sem ter o mínimo entendimento, né, sobre o assunto, tá banalizando, né, um assunto que realmente existe, né? Tem algumas pessoas que têm mesmo aí o transtorno, né? E não deve ser confundido aí, né, com essa questão de a gente sempre, já é tendência do ser humano, repito mais uma vez, já é tendência nossa querer sempre retornar à zona de conforto, né? Então, eu tenho livros que eu sempre vou ali ler, né? E deixei de mão, né? Às vezes eu me dou por conta, olha, esse livro aqui eu comecei a ler e deixei de conta, mas é por questões do dia a dia, né? Por atividades nossas, por questões de produtividade no trabalho, por tempos, né? Eu tenho tempos que são corridos, né? A gente tem que entregar projetos, então são corridos, tem hora extra, tem coisas, então eu acabo deixando. Isso não quer dizer. Aí vem aquela questão, né? Uma semana toda de trabalho, de trânsito intenso, e muitas das vezes você chega no final de semana, a sua mente trabalha assim, eu vou chegar num dia de descanso, né? E você vai pegar um livro para ler ou alguma atividade que você deixou de fazer e você acaba indo fazer essa atividade e acaba você observando que você fez aquilo, mas que você não entendeu muito por falta de atenção, né? Porque você não está numa atenção e acaba confundindo com o TDAH, né? Que realmente é uma doença, né? Mas eu deixo aqui que as pessoas têm que procurar aí um médico, um especialista, né? E não se autodenominar com o TDAH, que banalizando assim, né, as pessoas que realmente têm, e isso causa um problema, porque à medida que muitas pessoas vão falando isso, algumas pessoas vão falando sobre mimimi. Eu vou aproveitar o tempo aqui e expor uma coisa que é muito difícil de se falar também, que é a questão. A gente tem aí, eu não lembro se é o agosto ou se é o outubro, ou é setembro, acho que a gente tem um mês aí que é
que o Ministério da Saúde já colocou como um período que se chama aí para conscientização, celebração, conscientização aí sobre, que é também um assunto muito sério, mas que eu já vi muitas pessoas banalizar, achar que não existe, né? Que não, como se diz, que é mimimi de algumas pessoas, né? Mas você parar para pensar de forma bem mais clara, como seria um mimimi uma pessoa, qualquer pessoa quer viver, né? A maioria das pessoas você vê que quer viver, e uma pessoa chegar ao ponto de própria vida, de dizer que não quer mais viver, sabendo que a gente sabe que um dia a gente quer sempre estar aproveitando ao máximo, né? Os momentos, a vida que a gente tem aqui. Muitas pessoas que às vezes pensam assim, poxa, eu podia parar de trabalhar hoje e viver, passear e né, curtir, ir para vários lugares. As pessoas querem viver, e uma pessoa chegar ao ponto de a sua própria vida, né? Não é um mimimi, é só uma coisa que é levada a sério, né? E para não fugir do assunto, é bom lembrar aí, né? As pessoas, espero seu comentário aqui sobre esse assunto, se você também está vendo aí as redes sociais falando muito, as pessoas falando assim abertamente que tem TDAH, né? Que virou, a gente fala, eu usei o termo aqui moda, né? Mas a moda nesse sentido, né? De pessoas que estão achando que é moda, né? Que é modinha, né? E estão usando o termo aí, banalizando de qualquer forma aí, sem nenhum pré-diagnóstico. Esse é o assunto que eu tinha visto aí alguns tempos atrás em algumas redes sociais, vi bastante essa semana e resolvi aí comentar e trazer aqui para o nosso debate aqui no nosso canal e conscientização aí dos nossos amigos que estão aqui com a gente aqui. Então é isso, o assunto de hoje é esse aí, TDAH, transtorno, celebrado agora no último domingo que se passou. Esse vídeo aí vai chegar aí para vocês também depois, mas foi ontem, né? Dia 13, Dia Mundial do Rock, mas também aí o Ministério da Saúde colocou aí essa data aí como o dia 13 de julho como conscientização, né? Do transtorno aí do TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, e que chama aí para uma conscientização da gente tratar o termo com mais seriedade, com mais atenção, procurar mais informação aí, né? Deixar aí de estar usando o termo de qualquer maneira sem uma prévia informação, né? Então é isso. Não tem cura, né? Às vezes tem pessoas que banalizam aí as doenças que que afetam, né, a nossa alma, o nosso espírito. Às vezes dá muito mais importância a doenças que estão na carne, mas a gente tem essas doenças aí que traz esses desconfortos aí não visíveis, são abstratas, e que a gente deve tratar com bastante atenção. Então é isso, espero o seu comentário aqui, o que você acha aí sobre essa questão aí dos termos que está sendo usado aí de forma banal, inconsciente aí, com pouca informação por algumas pessoas que acham que é modinha, né? Espero aqui seu comentário, e se você não é inscrito, tá na hora de você se inscrever aqui no canal e deixar aqui nos comentários qual a sua opinião e o que você quer trazer aqui para esse canal de assunto aí. E se você está gostando, né? Então se inscreva, ative o sininho das notificações para você ser notificado quando eu postar vídeo por aqui. Então é isso, aguardo você no próximo episódio. Bye, bye.